pessoal, aqui é a Rai e hoje vim falar com vocês sobre as minhas opiniões sobre a primeira temporada do anime de Twisted Wonderland. Eu já comentei um pouco de cada episódio individual no quadro de análise de episódios, mas hoje eu vim falar da temporada como um todo e eu não vim sozinha. Você talvez lembre dela do nosso vídeo da tier list dos pijamas? Ela mesma, a minha mana, está de volta! Olá, Nath! Dali, tudo bom, meu povo? Bem, eu trouxe a Nath porque eu achei que seria muito mais divertido comentar sobre as nossas opiniões da temporada juntas do que só eu aqui falando sozinha. Mas então, e você, Nath? O que você achou da temporada? Na verdade, do que você achou do anime no geral? O traço, a história, o que você achou no geral? Nossa, foi melhor do que eu esperava. Foi muito bom. É realmente parecido com o mangá, que no caso eu já tinha lido o mangá antes dele ser lançado no Brasil. Só que fazia tempo, né? Então, quando o mangá veio aqui pro Brasil, eu pude reler o mangá e tá realmente um pouco parecido com o mangá. Lógico que eles mudaram algumas coisas, mas tá bem parecido, o traço tá maravilhoso, os personagens estão ótimos. Sim. Foi incrível essa temporada, foi incrível. Sim, eu realmente gostei bastante. Realmente tá bem parecido com o mangá. Diferente de você, eu acabei não lendo antes do anime sair, eu acabei lendo um pouco durante o anime saindo. Mas o que eu tava vendo realmente tava bem parecido, eles cortaram pouquíssimas cenas. Algumas eu fiquei brava que cortaram, mas no geral eu gostei, eu acho que a história ficou bem coesa. Tipo, é uma história que você já viu, só que com coisas novas que não tem no jogo. Exatamente, e é isso, esse é o atrativo principal pra mim, sabe? No início eu fiquei meio receosa sobre ser uma adaptação do mangá, porque tipo, mas eu já vi Heartsula Bill. Mas não é o Heartsula Bill que eu já vi, é outro. Isso, além que, tipo, a gente não vai mais precisar só da nossa imaginação pra imaginar os personagens andando, fazendo a festa de desaniversário. Deu pra ver a outra galera que também faz parte, porque uma coisa que não tem muito no jogo é o fato de que eles mencionam só mencionam, tipo assim, não, mas tem um Beastman de gato no dormitório. Só que a gente não vê outros Beastman sem Savannah Claw. E aqui a gente pode ver a variedade dos NPC. Sim, isso foi muito legal. Aliás, eu realmente amei a variedade dos NPCs. E tem muito Beastman em Heartsula Bill. Sim, isso é muito surpreendente, porque senão fica aquela coisa de tipo de talvez alguém achar tipo, mas se é Beastman é automaticamente Savannah Claw. E não é assim. Exato. É por valores, personalidade, essas coisas. Não, se você é uma raça, você vai pra lá, entende? Isso fica muito mais claro. Sim, exato. Isso é muito legal. Eu acho que, tipo, além das missões no jogo, a única vez que realmente mostra um Beastman que não é de Savannah Claw é no groove do Orc de dormitório, que tem um dos meninos no fundo, que ele é de outro dormitório e ele é um Beastman. Mas, tipo, é um negócio tão pequeno. E foi tão legal ver os NPCs, tipo, terem voz, terem uma aparência melhorzinha, porque no jogo eles não têm nem olho. Que os NPCs só tinha, tipo, 3 tipos de cabelo, que é aquele cabelo curtinho, o cabelo em formato de pote, que é aquele cabelo de coco, sabe? Isso, Só sim. que um pouquinho bagunçado. As cores também não eram lá tanta coisa. Tipo, tem um rosa muito forte, um amarelo muito forte. E aqui deu pra ver gente com mais cor de cabelo, essas coisas. Sim. Nossa, eu lembro que o NPC que o pessoal mais achava bonito era o de cabelo curto roxo, lembra? Lembro esse cara. Nossa, esse cara, a galera adora um dramático. Sim, nossa, é um grande dramático ele. Mas agora a gente tem vários outros NPCs pra poder admirar e continua o negócio de que NRC só aceita gente bonita, porque até agora eu não vi nenhum NPC feio. Exato. Tipo, nossa, se você é feio, você não pode entrar nessa escola. Mas isso é bom pra nossa autoestima, né? Se a gente for parar em Night Raven College é porque aí todo mundo é bonito. Exatamente. É aquela coisa, não existe mulher feia, não existe Yu feio, não existe ninguém feio. Existe pessoas que não fazem parte de Night Raven College. Exatamente. Ai, amei. É isso mesmo. Ai, ai. Uma coisa que foi uma grande surpresa pra todos nós quando o anime foi anunciado foi o fato da gente ter ganhado uma dublagem em português. Tipo, nossa, eu surtei muito. Eu lembro que eu te mandei mensagem, tipo, Natália! Nossa, eu também, quando tu me contou, eu surtei muito. Eu fiquei tipo, não é possível, porque eu tava esperando, tipo, vai vir legendado, mas não, veio
dublado. Sim, nossa, foi um grande surto. E o pior é que eles demoraram um tempão pra mostrar mais coisas. Só falaram tipo, ai, vai vir dublado. E nunca mais mostraram nada por um mês. Foi, eu lembro que demorou muito pra eles postarem no canal da Disney, tipo, trecho dublado do negócio, demorou muito. Mas eu acho que valeu a pena a espera, porque eu achei que veio com uma ótima qualidade. Eu achei que a dublagem realmente ficou boa. Eu também achei, tipo, eu surtei muito por ouvir vozes que eu já conhecia, por mais que eu não lembrasse de fato, tipo, porque, tipo assim, tipo, o dublador do Kalim Sim. é o dublador do Chester, de Os Padrinhos Mágicos. E eu não lembrava o nome dele, eu não sabia direito. Eu sabia que eu tinha ouvido aquela voz em algum lugar, só não lembrava da onde, de quem. Tipo, Charles Emanuel com Jamil, então eu não esperava, mas ficou muito bom. Sim! Ficou muito bom e ficou muito diferente. Tipo. Assim, no nosso casting que a gente tinha feito, a gente tinha colocado que o Charles devia ser o Kalim, mas ele ficou ótimo de Jamil. Ficou, não esperava. Tipo, eu também tava no time de achar que o Charles Emanuel ia participar do anime e ele ia ser o Kalim, porque a voz do Charles é muito jovial quando ele faz. Tipo, a voz dele como Mutano é muito jovial, sabe? Isso. Mas foi diferente ver o Charles fazendo uma voz mais séria. Isso, ficou muito bom, ficou muito bom. Eu tô feliz que o menino Charles foi participar de um negócio da Disney. Sim, isso foi tão legal. Eu realmente fiquei feliz por isso. E eu também conheci vários dubladores que eu não conhecia. Também, Vici, tipo, eu achei que todas as vozes ficaram muito boas, encaixaram no personagem. Pode ser que alguém diga que não, mas pelo menos pra mim, eu gostei do que eu ouvi. Tipo, cara, é tão bom poder ouvir as coisas em português, porque quando você vai pensar nos personagens falando português, é uma voz meio coisada, uma voz meio bugadinha. Só que aí quando tu realmente escuta, tu fica, nossa, eu posso escutar essa voz. Isso. Em português Brasil. Exato, tipo, acho que você tava falando no sentido de, tipo, você ouve a voz em japonês e você tenta pensar no dublador japonês falando em português, certo? Isso. Tipo, às vezes funciona e às vezes não. Exato. Então a gente ter a dublagem é muito legal. E outra coisa que foi muito legal foi eles dando uma leve abrasileirada na forma dos meninos falar. Ficou tão engraçado. Ficou. E aquela teoria que a gente tinha do Floyd ser carioca é real. Sim, Floyd Carioca a gente ganhou. Foi esse canal aqui que começou o negócio do Floyd ser carioca. A culpa é nossa. Isso, a culpa é toda nossa. Que se vocês virem outra coisa, outra pessoa falando foi imitação, tá? Veio daqui. Não, gente, mas sério, se outra pessoa já tinha headcanon de que o Floyd tinha sotaque carioca, fiquem tranquilos, né? Ninguém tá copiando ninguém, não. É piada. Exato, é piada. É humor e piadas. É humor e piadas. Indo pro próximo tópico, você teve algum episódio que foi seu favorito? Você pode falar mais de um. Certo. Assim, eu gostei de todos os episódios igualmente, tá? Tipo, tem o primeiro, porque o primeiro é o primeiro, né? Que começa tudo. Que começa quando a gente conhece o You-Can. Pra quem não jogou o jogo ou não leu o mangá, já sabe quem é os personagens mais ou menos, porque todo mundo teve uma ponta. Isso. Teve também o meme do Leona sentado, quase dormindo no sofá com tudo pegando fogo em volta. Sim. Às vezes todo mundo é um pouco Leona. A gente às vezes encarna a Leona King Scholar em nós. Sim, tipo, às vezes tá tudo dando errado, mas você só tá tão cansado. Vamos deixar o mundo pegar fogo e a gente ficar tranquilo. Exato, deixa o mundo, a gente só quer tirar um cochilinho. Isso. Agora falando de outro episódio, eu gosto muito do segundo episódio, que é quando a gente conhece mais do Ace e do Dulce. Que por mais que esteja diferente do jogo, porque no jogo a gente só conhece o Dulce dentro da escola, aqui a gente conheceu os dois de uma vez. Isso. Mas eu gostei da aparição deles. O Ace, ele tá maravilhoso com as caras que ele tá fazendo. Nossa, não sei. Assim, não sendo simp, mas sendo simp ao mesmo tempo. Os caras desenharam muito bem, fizeram tudo muito bem. Foi incrível. Sim. Tá todo mundo bonito. Sim, tá todo mundo muito bonito. Eu vi uma pessoa e eu ri um pouco porque ela falou que todo o orçamento do anime foi pros olhos do Riddle e eu não consigo discordar. Os olhos do Riddle estão muito bonitos nesse anime.
Exatamente, nossa, tá tudo maravilhoso. O último episódio é que tem aquela cena lá bonita do Riddle, tipo, desmaia, que ele tava desmaiado, daí o Riddle de dentro dele alcançando a porta pra poder acordar. Aquela cena foi muito bem desenhada, a cara de tristeza dele. Foi lindo, nossa senhora, chorei. Eu não cheguei a chorar, mas é porque eu sou meia ruim de chorar com as coisas, e também porque, né? Já tô nessa indústria faz 5 anos. Exato. Ai, acho que um dos meus episódios favoritos foi o 3. Boa parte por conta do protagonismo do Deus e o pequeno fragmento de delinquência dele aparecendo. Eu adoro a cena deles batendo na pedra e destruindo tudo. Ainda bem que não foi o Deus que bateu no Rita. Então, né? Não foi o Dilce, porque se tivesse sido o Dilce, já tinha deslocado a mandíbula, já tinha quebrado um dente, um osso da cara. Nunca mais ele ia conseguir ficar com raiva, o Riddle, porque toda vez que ele fizesse essa expressão ia machucar, sabe? Exato. E tudo culpa do Dilce, do bração dele. Exatamente. Ainda bem que foi o Ace e seu braço de macarrão. Não que não tenha doído aquele soco, porque foi numa raiva. Então, foi. E tudo na raiva machuca. Exatamente. E eu gostei de ver um pouquinho da mãe do Dilce. Eu gostei que eles colocaram a aparência dela que botaram no jogo. No anime também, ela loira lá, legal, Dona Dila. Sim, grande Dona Dila, amo Dona Dila. Também adoro ela, Dona Dila está em nossos corações. Ela está. Deixa eu ver. Eu acho que eu também gostei bastante, além do último episódio, eu também gostei muito do que introduz o Trey e o Carter, que acho que, se não me engano, é o quarto. Porque foi legal ver os meninos conhecendo as coisas, aparecer os professores. Sim, os professores, nossa, eu fiquei feliz quando apareceram eles, e também com as vozes dubladas dele também, eu tava me perguntando quem é que ia dublar quem. Sim. Mas eu tô bem satisfeita. Também tô muito satisfeita. O Vargas soa exatamente como eu imaginava. Então, né? Sim, nossa, foi muito legal. Ok, a gente falou um pouquinho por cima aqui na parte dos episódios, mas quais cenas você realmente te marcaram, sabe? Que você vai levar pro seu coração? Assim, de novo, não sendo simp, mas sendo simp mesmo assim, tem as inúmeras cenas do Riddle muito puto, com muita raiva, que eu gostei bastante, me marcou bastante. Mas eu também gostei da cena dos flashbacks do Riddle, do Trey e do Chenya. Sim. É muito emocionante você ver aquilo, e ainda mais quando você já conhece o jogo, e você sabe da história do Riddle, que se você olha pra esses flashbacks, você já pensa assim, tipo, nossa, deu tudo errado, não deu? Exato. Então você fica com aquela emoção, é triste. É muito triste, é muito complicado. É muito... Nossa, é muito difícil. Eu também gostei muito de ver no final o Trey e o Riddle rindo juntos. Aquilo me deixou muito feliz, sabe? Deu tão errado no passado e agora finalmente eles podem ter um momento de uau, agora realmente podemos ser amigos. Exatamente, tipo, nossa, ver o sorriso na cara deles é muito reconfortante, dá um calorzinho no peito, sabe? Tipo, o Riddle aprendeu que as coisas não tinham que ser do jeito que a mãe dele fez ser. Isso. Porque muitas vezes a gente não encontra a família na nossa família, a gente encontra a família nos nossos amigos, e eu acho que pro Riddle, ele achou a família dele, por assim dizer. Sim, Hatsulabiu é a pequena familhinha dele. Nossa, fiquei emotivo. Eu tô meio assim também. É muito difícil quando você se apega ao personagem. Exatamente, nossa senhora. Sim, mas mudando de uma cena pra outra, que pelo menos foi uma cena que me marcou, além dessas com o Riddle, eu gostei muito de ver a cena do Dulce enfrentando os valentões e depois ele contando da história dele. Eu gostei de ver o flashback animado, porque deu uma dimensão totalmente diferente. Foi tudo. Deu pra ver ele andando na roda mágica, deu pra ver ele, sendo ele. Porque a gente só podia imaginar, né, o que é que o Dulce fazia na escola no tempo de fundamental dele. Só que a gente nunca pôde ver, porque nunca teve um flashback assim do Dulce. Só teve um flashback dele escutando a mãe dele chorar. Aqui teve um flashback da mãe dele chorando, teve um flashback do que é que ele fazia. Isso, no mangá, ele cita o que ele fazia e tem algumas imagens, mas são bem poucas. Então a gente não tinha visualmente o Dulce fazendo as coisas. Isso, até porque
Eu acho que quando o mangá saiu dele não tinha tido um design ainda, eu acho. Não, não tinha ainda, não. Porque, se não me engano, o mangá começou a sair em 2021 e o evento do White Rabbit Fest foi o quê? 2024? 2023? Agora, Foi por aí. acho que foi 2023 que foi, porque 2024 foi Taps Deruge. Exato, exato. Deixa eu ver outra cena que me marcou. Ah, ver o Ace dando um socão na cara do Riddle, com certeza. Com certeza, com certeza. Eu tava tão doida. Eu lembro que eu cheguei pra Raíssa falando assim: Nossa, mana, mas eu preciso ver esse soco animado. Eu não sabia que eu precisava, mas eu quero ver esse soco animado. Eu amo o Riddle, mas eu preciso ver ele tomando um soco. Sim, porque o Riddle tava sendo muito babaca nesse início. E aí, infelizmente, depois o Ele- Ace ficou muito babaca. E alguém precisava socá-lo também, mas ninguém socou o Ace. Exatamente. E pior é porque quando você. Porque eles tiraram isso do mangá e do anime. Só que no jogo o Riddle fala um negócio bem babaca pra gente, pro Zio. Isso, tipo, porque no mangá e no anime, eles direcionaram mais essa fala do os seus pais não devem ser nada demais porque vocês são magos medíocres. Mas essa coisa sobre pais no jogo, o Riddle também fala fala depois do Yu falar. Então dá a entender também que ele tá falando com o Yu, que a nossa família é uma bosta. Isso. Sim. E a gente não tinha nada a ver com a história. Exato, tipo, naquele momento o Riddle ele tava com um rei gigante na barriga, então tipo, o que desse pra ele mostrar que ele era o bonzão, ele tava indo, até fazendo bullying com os outros, até com a gente que não tinha nada a ver. Isso. Pô, mas no anime também deu pra ver, tipo, por mais que tenha sido meio rápido, porque o anime só tem 8 episódios, aí claro que vai ser um pouquinho mais corrido, mas ainda assim deu pra ver o Riddle só enlouquecendo com a galera, porque ele teve um piti por conta de um negocinho que tava errado. Isso. Eu gostei da evolução durante os episódios mostrando o Riddle endoidando. Tipo, começou no episódio 4. Eu acho que começou no episódio 4, porque nos 3 primeiros episódios a gente só viu como ele é raivoso mesmo. Mas no quarto a gente via ele passando, vendo os outros alunos de outros dormitórios infringindo regras de Hartsulabil. O que, tudo bem, eles não são de Hartsulabil, mas ele tava com raiva. Sim, ele tá, o Blot já tá fazendo, tipo, ele já tinha coisa na cabeça, vários estresse, e o Blot tá só ajudando. Exatamente, então é muito interessante ver como o anime construiu o Riddle endoidando durante o tempo. Isso foi muito legal. Sim, eu concordo. Acho que uma coisa que não foi que me impactou, mas me surpreendeu foi o Crowley protegendo os meninos. Nossa, verdade. O Crowley fazendo esse serviço aí pra gente foi muito bom. Ele é muito generoso, nem era a função dele proteger os meninos, né? Não era, mana. O cara, nossa, o Crowley, tipo, é por conta dessas coisas que a gente vê que o Crowley é uma pessoa muito boa, sabe? Ele faria de tudo pelos alunos dele. Exato. Ele trata como se fosse filho dele, sabe? Não é como se porque ele é o diretor ele tem que literalmente proteger o mental, o físico dos meninos. Não. Ele fez isso de bondade. Não. Mana, é por conta disso que a galera tá cantando The Principal da Melanie Martinez na frente da escola pra fazer greve. E ele não sabe por quê, mas tipo, é porque ele é muito bom, sabe? Exato, ele nem fez isso porque ele tava com medo de tomar um grande processo na cara porque os alunos morreu. Né? Ia cortar a verba da escola todinha só pra pagar os processos. Aí ele preferiu não, porque o Crowley é muito gente boa. Sim. É muito gente boa, não dá. Ele fez de bondade, gente, é claro. Mas assim, agora tirando as piadas, realmente foi legal ver o Crowley fazendo alguma coisa. Foi. Sim. Porque no jogo o Crowley não mostra o que foi que o Crowley fez. Pelo que eu me lembro do primeiro episódio, o Crowley tá tipo, não, vamos sair daqui, vocês cuidam aí que eu levo o pessoal embora. Foi um negócio assim. Tipo, eu não me recordo também muito bem o que o Crowley fez no jogo. Quem resolveu realmente o negócio foi os alunos. O Crowley tava lá, ele levou as pessoas pra longe, mas eu não lembro dele salvando o pessoal de destroços, não, então... O Crowley só tipo, eu vou aqui ajudar os meninos, vocês cuidam aí, tá? Tchau. Ele é o Touché do Mask. Ele é o Touché do Mask. Meu trabalho aqui está feito. Mas você não fez nada. É isso aí. Falando dos episódios, existe uma parte, né, que ela é inédita, que são os extras. E assim, eu achei uma adição muito boa no anime, porque até pra pessoa que já leu o mangá, que tipo, eu já vi essa história, tá bom que tá animado, mas ainda é a mesma coisa, provavelmente vou colocar uma cena a mais ou a menos, mas no geral é a mesma coisa. O extra, ele veio pra ser um adicional, e eu adorei os extras,
Mas e aí, qual foi o seu extra favorito? Cara, meu extra favorito, tipo, tá, o primeiro extra, não o primeiro do primeiro episódio, mas tipo, o meu primeiro da minha lista é o do, se não me engano, é o do segundo episódio que mostra os primeiranistas entrando no quarto deles pela primeira vez quando eles chegam na escola. Nossa, sim, esse é muito bonitinho. Sim, porque, tipo, sempre dá aquela curiosidade de você saber o que é que os meninos fazem além do que tem na história principal e nas histórias próprias. Tipo, o mangá do Anthology, ele serve exatamente pra te mostrar essas coisas deles vivendo e conversando com gente que você não esperava que eles conversassem. Mas, tipo, ver como eles chegaram, porque nunca falaram exatamente, tipo, como foi quando eles chegaram no quarto, como foi a divisão de cama. Tipo, o Ace e o Deuce, eles compartilham o quarto. Isso. Então nunca teve isso, sabe? E é bom ver, porque todas as histórias de Hobby são, tipo, de alguma coisa que aconteceu antes ou durante a cerimônia. Ou depois. Mas, tipo, nunca sobre, tipo, o Apple chegou no quarto dele com a primeira impressão dele com um quarto. É muito bom de explorar isso. Por isso que eu gosto muito das outras mídias de Twisted Wonderland. Seja o mangá, ou seja o anime, ou seja, qualquer coisa. É muito gratificante você saber o que é que os personagens fazem além do que a gente sabe. Exatamente, é sempre muito divertido. É por isso que eu gosto muito do Anthology, porque são histórias leves, às vezes estão um pouco emocionantes, mas elas são divertidas, descontraídas, e elas mostram um pedaço novo do dia a dia dos meninos. Isso. O segundo, eu gostei do extra do Idia e do Horto. Primeiramente, eu tava muito ansiosa pra ter um extra do Horto, pra eu poder ouvir dublado. Sim. Queria muito saber quem era que ia dar o Horto. Sim, e não desapontou, a voz dele ficou muito fofa. Ficou. Além que o extra em si é muito... É engraçado, porque você sabe mais um pouquinho do Idia, porque a gente sabe que o Idia é irônico, a gente sabe que o Idia é muito introvertido, só que o que mais que o Idia tem, assim, o que mais que o Idia tem? A gente percebeu aqui que o Idia tem umas ideias do nada, ele bota em prática e depois não usa. Exato! Ou até ele usa, mas vai muito, muito longe. Então, é o peso de ser um gênio. Exatamente, é o peso de ser um gênio. Eu ia falar de 3 e acabei esquecendo o último, mas o que eu ia falar era do Riddle no final. Ah, o do Riddle no final é muito engraçado. É muito, deu pra ver o que aconteceu depois, porque tipo, no jogo, direto pro capítulo 2, vai ter aquela cena lá do Riddle falando com a gente no início do negócio, quando a gente tá na rua principal. Mas deu pra ver o que foi que aconteceu depois, porque o pessoal fala, o Riddle mudou. A gente vê que ele mudou, só que a gente não tem história, não tem nada mostrando das mudanças dele, assim, tão diretamente quanto teve no extra, no final. Sim, realmente. Isso foi bom porque cria uma ponte boa entre como o Riddle age no capítulo 1 e como o Riddle age com as regras no capítulo 2. Porque a gente vê um Riddle mais tranquilo no capítulo 2 já. Isso, além de ver ele tentando fazer as coisas que ele quer e acabando exagerando. Daí o pessoal fica, legal, mas não exagera não, cara, tu tá quase caindo de sono aqui. Sim, o coitado já tá parecendo uma baratinha, com o cabelo todo espivitado. E é muito fofo. Sim, é muito fofo. O meu top 3 é, em primeiro lugar, o Rock e o Slit, porque eu achei aquilo tão engraçado e tão divertido. E um ponto dele que eu gostei muito é porque ele parece uma história do Anthology, porque ela é bem fechadinha. A gente tem o início, o meio e o fim dela. A gente tem Jade enganando o Rock pra ir ajudar. A gente vê o Rock lá no Monstrology, o Floyd imitando o Rock, os dois lutando entre si. E no final, o Jade vendo que meio que esse duelo dos dois rendeu muito. Então eu gostei muito disso. O Azul ficou muito feliz nesse dia. Não, com certeza, o Azul pulou de alegria. Ele nunca ficou tão feliz de ter faltado no trabalho pra ir numa reunião. Então, né? Sim. O meu segundo favorito foi o do Jamil, do Kalin e do Rudy, porque eu achei muito engraçada a situação e mostrou como o Viper sofre, né? 20 dias seguidos cozinhando pros convidados do Kalin. Quem é esse povo que o Kalin convida, aliás? Ou então, nosso Jamil... Cara, eu acho que o Jamil... É porque o Jamil cuida muito bem do cabelo dele. Porque eu acho que se ele não cuidasse do cabelo dele, ele já estaria careca faz muito tempo. Não, totalmente, com certeza. Porque o estresse que esse menino passa desde sempre... Nossa, é muita coisa que ele precisa cuidar, coitado.
E eu gostei também de como a gente viu um pouco mais do Rudy, porque a gente tinha visto o Rudy no episódio quando o Leon aparece. Aliás, cena icônica que eu esqueci de falar que me marcou. Leona aparecendo foi a coisa mais linda do mundo. Foi o Leona em toda a sua glória. Sim, sua glória, preguiça e raiva. Incrível. Exato. Sim, mas Daria uma música isso daí. Daria uma música isso aí. Mas voltando, tipo, eu gostei como a gente viu o lado esperto do Rudy, de tipo, ok, eu vou conseguir a comida, só que esse ser humano aqui que me convidou não sabe cozinhar nada, e o que sabe cozinhar tá de mal. O que eu faço? Exato. O que é que a Ariana não faz pra conseguir comer? Não é? E eu acho que o meu terceiro é o dos meninos, os Adulce, o Yuken e o Green brincando lá no dormitório desorganizado de carta. Porque eu achei muito engraçado eles jogando e depois eles ficando super competitivos. Porque isso é muito Night Raven College. Isso, sim, é muito fofo, é muito engraçado. Isso me lembra o seguinte, que eu acho que se fosse no Brasil isso daí, não seria carta de baralho, talvez. Quer dizer, talvez fosse de baralho. Mas imaginar isso com o Uno deixa tudo muito mais engraçado. Isso me lembra aquele meme que eu fiz há um tempão atrás dele jogando Uno. Sim, eu tava lembrando disso. Não pode ser verde. Sim, nossa, muito bom. Então eu achei muito bonitinho a gente ver a interação dos 4 juntos. Foi muito legal. Foi muito. Ok, essa aqui é uma pergunta que eu separei porque pelo menos eu tenho uma resposta pra ela. Eu não sei você, mas o anime te fez gostar mais de algum dos personagens? Rapaz, então, tipo, eu consegui só amar mais os personagens que eu já amava antes. Sim. Além dos personagens que eu gostava. Porque, tipo, eu gosto de todo mundo de Twin Underline. Eu tenho meu favorito, óbvio. Só que, sei lá, todos os personagens pra mim, eles são incríveis. Sim. E nessa parte de Hearts Love You, deixou só explícito o quanto que eu amo cada um deles. Porque toda cena que tinha, quando a gente terminava de assistir o anime, a gente chegava uma pra outra dizendo, não, mas o Trey tá muito legal. Tipo, nossa, o Trey, ele tá numa vibe tão boa. Ou então, tipo, nossa, mas o Ace tava um negócio nesse capítulo. Nossa, o Carter. Então, tava tudo... Sei lá, eu consegui gostar mais dos personagens do que eu já gostava. Sim, pra mim também, tipo, nossa, foi muito sensacional. Porque realmente a gente chegava uma pra outra surtando. E, nossa, era muito bom. É sempre legal quando a gente tem uma outra pessoa que gosta da mesma coisa que a gente gosta pra gente chegar e surtar. Nossa, não tinha como não amar mais os meninos, porque os meninos mostraram coisas que a gente já sabia deles. E como tá animado, a gente consegue ver melhor as expressões deles. E eu gosto muito disso. Eu também gosto, porque querendo ou não, nos sprites, tipo, os sprites, por mais que eles sejam bem vivos, porque os personagens até respirar os caras respiram. Só que às vezes você imagina que Dulce virou a cara ou alguma coisa do tipo, e no anime eles colocaram, tipo, Dulce virando a cara pra alguma coisa. Ou então o Dulce ficando com a expressão lentamente, mas com raiva dos caras que derrubaram os ovos. Isso, sim, essas pequenas nuances são muito legais. E isso deixou eles mais vivos pra mim. E me fez gostar muito mais deles. Eu também. Todo mundo se junta aqui pro abraço e é isso. E é isso. Vocês até o fim é fechamento demais. É muito fechamento. Mas eu gostaria de destacar 2 pessoas nesse tópico, que é o Green. Porque o Green, eu já amava muito o Green, só que o Green conseguiu ficar muito mais fofo aqui. Porque no jogo a gente vê o Green em pezinho toda hora. Porque se colocassem ele de 4 patas, a gente não ia conseguir ver ele. Só que ver ele agachadinho é tão engraçado. Pior que tipo, eu gostava muito também quando tinha cena onde o Green, ele tava no ombro do Yuken. Sim, era muito fofo. Sim, era muito fofo. Eu sempre fiquei imaginando como eu carregaria o Green. Eu sempre imaginei ele carregando ele no braço. Mas o ombro é uma ótima opção, ainda mais que ele fica parecendo um papagaiozinho. Exato, eu também ficava imaginando, só que eu sempre imaginava ele pegando ele do jeito que eu pego meus animais. Sim. Mas, tipo... Só que, tipo... Porque se eu for imaginar ele no meu ombro, talvez eu sentisse um pouquinho de dor. E ao contrário do Yuken, que é uma geladeira, eu sou apenas uma pessoa que não aguenta as costas. Sim.
E falando do Yuken, outra pessoa que me surpreendeu e me fez gostar foi o Ken, porque a coisa é que, tipo, eu gosto muito dos Yus. Só que o Yuken nunca foi um dos Yus que eu sempre olhei e falei, cara, nossa, como eu gosto desse Yu. Eu acho que o meu Yu favorito é o Yuta, que é o Yu de Octavinelli. Só que com o anime. O meu também. Sim, só que aí com o anime eu gostei muito do Yuken. Eu acho que é porque também no mangá o Yuken ele é um pouco mais paradão, meio que sem reação. E no anime não. Isso, no anime não é, porque eu acho que eles deixaram o Zio do mangá meio assim, porque no jogo a gente já não fala muito, a gente de vez em quando tem uma opção pra falar, tipo, eu gosto de sorvete ou não, eu não gosto muito de sorvete, não quero, eu passo. Aí eu acho que eles construíram o Yu, fizeram a personalidade do Zio. Só que como ele ainda é o protagonista e o foco da história, pelo menos no jogo, não é o protagonista, não é a gente, não é o Yu. Sim. Que o Yu é como se fosse um espectador dos personagens. Isso. E acaba ficando meio que tipo a história é só sobre os personagens e não sobre o Yuken, por mais que tenha coisa do Yuken. Que no caso era o torneio que ele queria fazer, ele de queria Kendo. participar e não conseguiu porque ele foi pra Twisted Wonderland. Isso. Mas aí quando chega no anime, eles deram tipo, eles conseguiram deixar o Yuken mais vivo, mais mostrar que ele realmente é o protagonista e que a história pode ser sobre ele também. Isso, sim. Eu gostei da importância que deram pro Yuken, eu gostei que ele demonstra mais as coisas, tipo, ele ficou muito assustado quando chegou em Twisted Wonderland, tanto que ele fica impressionado com as coisas até o episódio 3, praticamente. Quando ele vê os fantasmas, é muito bonitinho. Sim, é muito bonitinho, ele tipo, oh meu Deus, eu não preciso ser um médium pra ver fantasmas, que legal, caras. Isso aí. Sim, muito fofo. Falando dos personagens ainda assim, qual o momento que você achou mais engraçado no anime? Rapaz, eu assim, eu gosto de piadas meio irônicas. Sim. Então, o momento que o Green, na dublagem brasileira, porque não tem nas outras, mas o Green, a parte que ele se vira de costas e fala que tá um gato. É muito irônico, porque o Green vive lutando pra dizer que não é um gato, daí o cara vai e chega e fala que é um gato. Sim, eu achei isso muito engraçado. Eu ri muito quando isso aconteceu, foi muito fofo. Nossa, eu acho que uma das minhas piadas que eu mais gostei também, que eu tô aqui tentando lembrar, porque faz um tempinho que eu vi alguns dos episódios mais antigos, mas eu gostei muito também na cena que eles estão na mina e eles estão se recuperando de ter lutado com o Phantom. Que os adultos estão tipo, ah não, a gente não vai cooperar, eu odeio esse cara, ele não sabe fazer as coisas, ele é um saco. E aí o Ken falou, belezinha, cara. Ah, então vocês vão ser expulsos. Aí o Green falou, e vocês estão querendo trabalhar em grupo, é coisa de otário. Aí eles ficam, não, a gente vai trabalhar em grupo sim, que é isso. Sim, essa cena é muito maravilhosa, porque o Yuken, ele fala numa seriedade. Sim, ele fala numa grande seriedade. Outra cena que eu lembrei agora que é muito engraçada é do capítulo 2, quando o Crowley fala que eles vão ser expulsos, aí o Ace e o estão muito... Meu Deus do céu, a gente foi expulso. E o Yu fala, ué, mas eu nem estudo aqui. Pois é. Pior que ele tá numa calma, porque se fosse comigo eu ia ficar desesperada. E alguém teria que falar, mas Natália, você não estuda aqui. Eu ia falar, mas mesmo assim eu vou ficar sem casa. Exato, exatamente. Nossa, essa parte é muito boa. Ah, outra cena que eu lembrei agora que é engraçada, que é no episódio 3 de novo, é que o Green, ele tá na frente do pessoal andando, como se fosse o líder. Aí ele vê a caverna, ele fica com medo, ele se esconde atrás da perna do Yuken, aí o pessoal fica, ué, mas não era você o corajoso? Ele, não. Então. É muito fofo. O Green, ele é um grande alívio cômico nesse anime. Tipo, o Green no jogo também já é engraçado, só que eles triplicaram isso pro anime. Porque o Green, ele solta uma frase icônica do nada, e aí ele acaba provocando uma situação que é engraçada. Tipo, no episódio 5, quando o Riddle vai embora, ele fala, tipo, ele fica botando a coleira em todo mundo, isso aí é muito ruim, é um negócio horrível. E aí eu falo, ué, mas na cerimônia de abertura tu mereceu o colar sim, cara. Você ficou aprontando um monte de... Ai, para de falar disso. O sujo falando do mal lavado. Exatamente. O Green é totalmente isso, de ser o sujo falando mal lavado. Ai, ele é um gatinho... Gatinho não, né? Ele é um monstrinho muito engraçado.
Ele é muito fofo. Um amorzinho. Ele é um amorzinho. Sim, ele tá muito bem desenhado também. Ele tá. Agora, indo pra um tópico que não é tão legal, mas é uma coisa necessária. Teve alguma coisa no anime que ele mudou, ele cortou, que você não gostou? Então, uma coisa que eu não sei assim. Já digo logo que uma das coisas que eu vou falar aqui é spoiler do mangá. Se você. O que a Ana vai falar agora, eu vou deixar aqui na minutagem quando ela terminar de falar, tá? Aí você pula. Não se preocupem sobre isso. Isso, dá uma pulada. Mas enfim, o negócio é. A primeira cena que eu não gostei muito foi o fato deles terem apressado o Crowley na hora que eles estão na biblioteca do Trey discutindo sobre como é que eles vão fazer com o líder de dormitório, com o Riddle, porque o Riddle já tá passando dos limites. Isso. Porque no jogo, o Crowley, ele chega pedindo pros caras fazerem silêncio porque eles estão gritando. Aí eles explicam a situação pro diretor e o diretor dá a ideia. Ele fala assim, por que vocês não tentam fazer uma disputa, um duelo com o líder de dormitório de vocês? Se vocês ganharem, vocês vão ser o líder de dormitório. Então, e eles ficam animados e tal. Só que no mangá, pelo que Raíssa me falou, ele não chega daquele jeito que ele chegou no anime, ele chega de um jeito diferente. E no anime, ele chegou já dando a ideia. Tipo, ele chegou sorrindo, dando a ideia, e ele parecia muito apressado também. Sim, além de apressado, o Crowley nunca soou tão suspeito. Tipo, o Crowley é suspeito desde o início, tanto que tem o icônico quadrinho dele falando: eu não sou suspeito, senhor. Isso, eu não sou uma pessoa suspeita. A gente até usa isso de figurinha no WhatsApp. Sim, usamos isso de figurinha do WhatsApp, porque é uma imagem muito boa. Mas a coisa é que, tipo, não é pra você já estar suspeitando realmente do Crowley no capítulo 1. Eu acho que a partir do capítulo 2 você consegue suspeitar dele, porque o lance dele querer fazer o Maleus ir pro Hall da Fama tão rápido assim é suspeito na minha cabeça. Mas, no capítulo 1, o Crowley é só pra ser aquele cara que você fica, ok, ele não é um diretor competente, ele é engraçado. E ele parece não ligar tanto pra escola quanto ele deveria ligar. Mas não que ele tá fazendo alguma coisa ruim ali, sabe? Isso, tipo, não era pra isso estar acontecendo, eu não sei porque que eles tomaram essa decisão no anime. E a outra coisa é porque, assim, no final do mangá, o Riddle e o Yuken, tem a cena do Riddle pedindo desculpa pro Yuken. E os dois, eles apertam as mãos até. Aqui não teve, o anime acabou com uma foto que o Yuken tirou do Riddle e do Trey rindo. E com outras fotos. Isso. Não é que eu não gostei disso, mas eu senti falta. Sim, tipo, eu também senti um pouco de falta do Yuken nesse final. Porque, tipo, o Yuken, ele tá conversando com o pessoal, ele tá lá, ele tá se divertindo. Mas não teve uma grande interação dele com o Riddle. Porque a coisa que, nos primeiros episódios, o Riddle, ele... Nossa senhora, ele era ignorante com o Yuken por nada. Então, tipo, faltou realmente ele pedir desculpa pro Yuken. Tipo, nossa, cara... Eu errei, fui moleque, foi horrível, eu não devia ter feito isso, sinto muito. E tal, e tipo, terminar num clima bacana, faltou, sabe, eu também senti falta do Yuken aparecer em alguma foto, tipo, o Carter, ele tira foto toda hora, porque ele não podia tirar uma foto do Yuken com o pessoal. O Yuken é parte da história ainda assim, podia ter alguma coisa, e ele teve uma participação boa, tipo, a gente tem uma participação boa na história, porque se não fosse a gente, o Ace e o Deuce não teriam cooperado pra conseguir pegar a pedra e estaria todo mundo expulso, não teria nem episódio de Restlabio direito, porque os dois estariam expulsos. Isso. Os dois, o Yuken e o Green. Então, tipo, faltou, sabe? Eu acho que isso faltou. E dois cortes que eu odiei. No sentido de, tipo... mas não acrescentava muito pra história. Mas mesmo assim, eu me senti chateada como uma fã. Eu fiquei chateada que no episódio 2 cortaram a interação do Dulce durante a briga. Porque no mangá, o Dulce, ele invoca um caldeirão e aí ele acaba batendo no Ace. E por conta dessa confusão, a estátua também acaba pegando fogo. Então o Dulce tem participação. Porque no anime fica estranho do porquê o Dulce foi expulso. Ele foi expulso só porque ele estava presenciando o negócio? Né? Tipo, tanto ele quanto o Yuken é confuso porque, tipo... Tá, por que os dois foram expulsos? Porque quem tava brigando era o Ace e o Green. O Crowley só chega depois e vê os três. Só que ele não podia assumir que foi os três. Os três nem sabem fazer magia de fogo. Isso. Não faz sentido.
Então, tipo, eu fiquei triste. E também porque a cena introduz ao feitiço do caldeirão pra gente. E é um feitiço icônico do Dulce. E no capítulo 3 eles colocam bastante o Dulce usando o caldeirão durante a luta com o Phantom. E, tipo, ele jogou 11 caldeirões, eu contei. Boa, mana. Sim, mas tipo, Isso sabe, que amou o personagem. Exato. Tipo, faltou pra mim. Então eu advoco pelo Dulce, ele merecia a cena do caldeirão dele durante a batalha. Ele merecia ter esse destaque. Ele merecia. E a outra cena que eu fiquei muito brava, tipo, eu fiquei muito chateada que não colocaram, foi no último episódio, que o Trey não explanou que o Carter não gosta de doce. Não Cara, isso aí é pecado. Todo mundo deveria saber que o Carter não gosta de doce. Sim, e tipo, eu falei um pouco disso no último episódio de análise do anime. A gente saber que o Carter não gosta de doces é uma parte importante do personagem, porque não tem muitos momentos que a gente realmente fica na cara que o Carter, ele mente algumas coisas, e que ele tá fingindo. E, tipo, é um pouco do desenvolvimento do personagem. E também mostra que o Trey, ele é uma pessoa que observa muito as pessoas. Só que antes ele acabava não agindo por medo de magoar ou outra coisa. Então, tipo, era um desenvolvimento tanto do Carter quanto do Trey. E a gente não teve isso. Sim, isso aí era muito importante pra tá no anime. Olha, eu acho isso uma sacanagem, porque, tipo assim, já tá investindo muito fazendo esse anime com um traço maravilhoso. E outra coisa, a gente não tá falando de um estúdio independente, a gente tá falando da Disney. A Disney tem dinheiro, a Disney Tóquio deve ter dinheiro. Então, não custava nada levar isso pra ter uns 12 ou, tipo, 9 ou mais episódios. Tipo, não precisava acabar em 8. Não precisava cortar essas coisas. Não precisava realmente. Ainda mais que são coisas muito importantes. Porque Exato. tem gente que não vai jogar o jogo e nem ler o mangá. Tem gente que só vai ver o anime e pronto. Exato. Então, tipo, é muito complicado. E, assim, eu nem acho que essa temporada precisava de mais episódios, mas eu acho que eles precisariam de episódios mais longos. Precisaria de, tipo, 1 minuto a mais. Não ia precisar de muito, porque não são cenas gigantescas. Faz sentido. Tipo, 1 minutinho a mais ia dar pra colocar tudo que a gente falou. E seria bom. Tipo, não custava nada mais 1 minuto ou 2. Isso. Então, tipo, eu acho que... Assim, pra mim, eu acho que 8 episódios, pelo menos, pra essa temporada funcionou. Para as outras, eu realmente espero que tenham mais episódios, porque senão não vai dar, não. Mas... E além que os outros capítulos, eles são muito mais longos que o primeiro. Exato, exatamente. Tipo, talvez até o de Savannah Claw dê pra fazer 8, mas depois de Octave Nelly não dá mais não, gente. Não dá. Mas, tipo, eu acho Não que pelo dá. menos os episódios podiam ser um tequinho mais longo, porque aí é conseguir acrescentar essas outras cenas. Bem, pra finalizar agora, a última pergunta é: o que você espera pra próxima temporada? Eu espero a mesma qualidade. Uhum. Eu quero que o prefeito e Ana continue exigindo só a qualidade. Porque eu não quero que a segunda temporada tenha baixo orçamento. Eu quero o mesmo orçamento, porque ganharam muito dinheiro fazendo isso. Se não usarem, aí é sacanagem. Mas eu sei, eu confio na equipe de Twisted Wonderland. Eu confio nesses prefeitos de que eles não vão deixar buraco na nossa estrada. E que vai dar tudo certo. Espero muita coisa, né? Porque afinal vai ter muita coisa com o negócio de Savannah Claw. Vai ter muita coisa pra animar. Vai. Mas, tipo, eu só espero a mesma coisa e eu quero muito saber quem é que vai dublar a Yuka no português do Brasil e no japonês. Exato! Eu tô muito animada pra Yuka. Eu vi um pessoal falando que gostaria que Yuken continuasse, mas eu acho improvável, honestamente. Mas, assim, eu entendo, porque o Yuka é um querido, a gente se apegou a ele, mas é a hora da Yuka brilhar. E a Yuka é perfeita. Eu gosto muito da Yuka também. Tipo, eu acho que... Eu também gosto muito da Yuka. Sim! Ela é muito legal e ela é muito incrível. Então, tipo, eu tô muito animada pra ver Yuka nessa temporada. Eu também espero que eles mantenham a qualidade, que eles dobrem o orçamento, cara. Joguem lá pro alto. Eu quero o Leona sendo bonitão e servindo carão até quando ele tiver 2 pixels lá no fundo. Eu quero, mana. Eu quero um 3Dzão bonito que nem foi aí no Overblood do Riddle. Eu quero uma cena de luta maravilhosa, porque a Savannah Claw é a casa do pessoal da arte marcial, dos esportes, dos caramba. Eu quero ver o Leona lutando, eu quero ver o Leona em toda a sua glória. Sim, eu quero ver
partidas de Magift bem animadas, pra eu entender também melhor como esse negócio funciona, porque tipo, no jogo dá pra entender e eles explicam no mangá, mas se eu ver visualmente, eu acho que eu vou conseguir entender melhor ainda como funciona esse esporte. Eu também. Tipo, é tipo quando a gente tá jogando algum jogo de Harry Potter e a gente espera que tenha alguma parte de quadribol, aí a gente vê que não tem, a gente fica muito triste. Mas eles não vão fazer isso, eles não são Harry Potter. Exatamente. E tipo, o Trey falou lá no extra que teve do último episódio sobre o disco mágico, que é Magift. Então, eles vão ter que arrumar um jeito de animar o esporte. Eu sinto muito, vocês vão ter que fazer isso. Eu quero ver aquela cena final que tá a galera toda reunida pra jogar pra o torneio de Magift. Eu quero ver a galera jogando, eu quero ver vassoura voando, eu quero ver disco voando, batendo na cabeça de alguém, eu quero gol. Eu quero gol! Meu Deus, a gente vai ver o Tcheca, mano. Quem será que vai dublar o Tcheca? Pô, eu não sei. Caramba, o Tcheca. Nossa, Tcheca! Que bonitinho. Ai, vai ser tão fofinho. Eu também tô animada pra a cena da investigação, que a gente vai se unir com o Carter e com o Riddle. E eu também tô animada pra ver a cena dos clones lá no final, que eles enganam o Rudy. Que é tudo que eles acham que é. É porque aquela cena é muito épica e vai ser muito legal ver os Carters disfarçados. Isso, até porque aquela cena é uma das cenas mais impactantes de Rei Leão, que é quando o Simba acaba ficando no meio de uma corrida de bicho, que eu esqueci que é Gnus. Isso. E é uma cena muito impactante porque o Mufasa morre naquela cena. É inspirada numa cena muito, muito impactante. Sim, então eu tô esperando que quando eles fizerem essa cena, a animação seja, linda, impecável, cheirosa. Isso, eu não quero um monte de pixel, não. Eu quero detalhes, eu sou exigente. Eu sou exigente também, eu quero detalhes. Ai, mas eu acho... detalhes. Sim, mas eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu não tenho. Só que a gente vai bater no escritório do Crowley caso ele corte a verba do anime. Porque a gente sabe que se eles economizarem foi tudo culpa do Crowley. Exatamente. A gente vai todo mundo se unir, vamos bater lá no escritório do Crowley. Cadê o dinheiro? Passe pra cá. Exatamente. Mas muito obrigada por se unir ao vídeo hoje, mana. Foi muito divertido. De nada, eu também achei divertido. Foi bom pegar o anime na minha mente e falar todos os pontos que eu gostei, bem organizadinho, bem bonitinho. É bom ter gente pra conversar sobre isso. Sim, sim. E eu também vou adorar saber o que vocês acharam do anime. Eu sei que alguns de vocês já comentaram em outros vídeos sobre isso, mas vocês podem responder as perguntas que tanto eu quanto a Ana respondemos aqui no vídeo, ou vocês também podem apenas comentar o que falamos. Talvez vocês discordem de algo, talvez vocês concordem com algo, talvez vocês queiram acrescentar algo. Fiquem à vontade aqui nos comentários. E que tal depois de vocês comentarem, vocês verem algum dos vídeos que saíram essa semana que estão super supimpas. Até próximo sábado!